a juros exorbitantes. Os judeus que vendiam cobravam muito alto. Então preste atenção, acontece aqui uma purificação do templo. Jesus vê que dentro do templo, do pátio dos gentios, não há espaço para os gentios adorar, prestar essa adoração, seu culto a Deus. E Jesus, tomado de ira, Jesus não está descontrolado. Ele está irado com aquela situação. Não há mais espaço para os gentios adorar a Deus por causa do mercado dentro do templo. Eles estão vendendo mercadorias dentro do pátio dos gentios. Jesus consegue um azorrague, um chicote, e expulsa os cambistas, vendedores, mercadores, esparrama as moedas, enfim, expulsam todos. E diz: vocês estão fazendo da casa de meu pai um comércio, um mercado. E é o que está acontecendo naquele momento. Então preste atenção, acontece aqui a purificação. Jesus encontra os mercadores desonestos vendendo animais no templo e Jesus açoita eles. Ele faz um chicote de cordas e os expulsa de dentro do templo. Isso é a purificação do templo. Falando metaforicamente, de maneira figurada, nós somos o templo do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Nós também temos que nos purificar por dentro, irmãos. Através da oração, da leitura da palavra, das Escrituras, nos santificar nossa mente, espírito, alma e corpo. Nós temos que purificar o nosso templo, nós mesmos, que somos a casa de Deus. Então escute só, versículo 16 ao 17, está escrito: E disse aos que vendiam pombas: tirem isso daqui, não transforme a casa de meu pai num mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. Jesus foi tomado pelo seu zelo, pela casa de Deus, e limpou a casa de Deus. Observe, versículo 16 ao 17. Acontece aqui a censura aos ladrões. Verso 16 ao 17. E disse aos que vendiam pombas: tirem daqui. Jesus censura os ladrões, mercadores, de dentro do templo. No templo, né? Não transforme a casa de meu pai num mercado, que foi isso que eles fizeram. Eles estavam interrompendo a adoração dos gentios, prosélitos, que estavam prestando culto e adoração a Deus. Agora eles não tinham mais espaço para adorar a Deus. Os velhacos que ele encara, Jesus os acusa de transformar a casa do seu pai num mercado. As escrituras que ele cumpre, capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: seus discípulos se lembraram do que diz a Escritura: o zelo pela tua casa me consome. No caso aqui, Jesus cumpre as Escrituras, né? De Salmos: o zelo pela casa de Deus consumia o Senhor Jesus. Salmos 69, versículo 9, está escrito isso, que prediz que o Messias faria isso. E é o que acontece. Versículo 18 a 25, está escrito: então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruam esse templo, em 3 dias eu o levantarei. Jesus estava falando dele mesmo, do templo do corpo dele. Destruam esse templo, em 3 dias eu o levantarei. Ele estava falando da ressurreição dele mesmo, que os judeus iriam matar Jesus e no 3º dia ele ressuscitaria no domingo. E foi o que aconteceu. Jesus está predizendo, profetizando a sua própria morte. Que foi o que aconteceu. Os dirigentes dos judeus disseram: a construção desse templo
demorou 46 anos e tu levantarás em 3 dias. Os judeus pensaram que Jesus estava falando do templo físico, carnal, físico, as pedras. Ele está predizendo sobre seu corpo, o seu templo carnal. E acontece aqui nos versículos 18 a 22 o seguinte. Deixa eu continuar aqui. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e creram no que a Escritura disse e na palavra do Senhor Jesus. Isso demonstra a ignorância dos líderes dos judeus. Está muito claro. No versículo 18, voltando para o versículo 18, então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agires assim? Esse aqui é o sinal exigido. Eles insistem que Jesus opere um milagre para validar sua autoridade vinda de Deus. E o sinal descrito, versículo 19, Jesus respondeu, destrua esse templo, em 3 dias eu o levantarei. Esse é o sinal descrito. Jesus diz, derrubai este santuário, isto é o corpo dele, e em 3 dias o levantarei. Ele ressuscitaria no 3º dia, predizendo essa morte. E esse sinal ele foi distorcido na mente deles, porque eles pensavam que Jesus se referia ao templo de Herodes, e não a seu próprio corpo. E o sinal é mais uma vez descrito no versículo 22. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos entenderam o significado completo dessa declaração. Versículo 23 a 25 está escrito o seguinte: Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele fazia, muitos acreditaram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Ele não precisava de informações a respeito de ninguém, porque conhecia o homem por dentro. Então, você vê aqui a falta de sinceridade dos leigos judeus. Muitos em Jerusalém professam sua fé em Jesus, mas por motivos não sinceros. Era uma fé morta, superficial. Não era uma fé verdadeira. Então, eu quero te agradecer por você estar dando o seu like. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a sua vida, a igreja do Senhor Jesus, comprada com sangue altíssimo do Senhor, derramado, vertido na cruz do Calvário. O Senhor comprou você. Você é de Deus, você é dele. Ele cuida de você, ele cuida da sua igreja, visível e invisível. E continue repassando essas mensagens para a glória do nome do Senhor Jesus. E orem por nós, no nome do Senhor Jesus. E continue se inscrevendo no nosso canal. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz, no nome do Senhor Jesus.